Olá, você que está me ouvindo agora. Nós vamos, a pedido de uma amiga, fazer um comentário rápido sobre a fé raciocinada. É comum nós que somos espíritas, que estamos acostumados a ouvir palestras espíritas, ou que tivemos um breve contato com a doutrina espírita, já ouvimos esta frase de Allan Kardec: a fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Esta frase, essa expressão utilizada por Allan Kardec está logo na folha de rosto do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós encontramos também, eu vou verificar aqui só para ter certeza, para falar para vocês, no capítulo 19, que é a fé transporta a montanha, no item 7. O item 7 ele fala que a fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. Então a gente vê, aprende com Allan Kardec que a fé raciocinada, ou a fé também inabalável, é baseada em fatos e lógica. Essa questão da lógica, a gente sabe que existem estudos profundos sobre a lógica. Mas, independente desta questão da lógica, acima dela, podemos dizer que está a razão. A razão é aquilo que nós temos e a nossa razão não é igual à de outro, porque a razão está com muita base naquilo que nós conhecemos, nas nossas crenças, na nossa fé e também no nosso conhecimento. Mas, independente de ter grande conhecimento acadêmico, científico, a nossa razão mostra para nós se algo é vero ou não, se é verdadeiro ou não. Obviamente que, para raciocinar, nós precisamos ligar pensamentos, ligar conhecimentos. Então, Kardec continua assim: a criatura, então, crê porque tem certeza. Crê porque tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Então, vejam, quando nós formos estudar a doutrina espírita, nós precisamos nos basear em fatos. Porém, a doutrina espírita, Allan Kardec fez essa base nos fatos daquilo que ele estava presenciando, daquilo que ele estava vendo, daquilo que ele estava estudando, pois ele estudava o espiritismo, que é justamente esta lei que rege o intercâmbio entre dois planos, o plano visível e o plano invisível. Muito bem, e ele continua assim: eis porque não se dobra, ou seja, a fé raciocinada, a fé inabalável, que é aquele que raciocinou com lógica e que tem certeza sobre aquilo, ele não se dobra à fala de outro. Por quê? Porque ele raciocinou e ele compreendeu. E ele só compreendeu porque raciocinou. Muito bem. E fala: fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, se a nossa fé é inabalável hoje, ela encara a razão e ela, mesmo no futuro, poderá encarar essa razão da mesma forma. Ou seja, ela é inabalável. E aí o que, que acontece? A gente lembra, inclusive, das palavras de Jesus, que fala que as suas palavras não passarão. Por quê? As palavras de Jesus eram palavras de vida eterna. As palavras de Jesus eram, são e serão verdadeiras. Muito bem. Então, o que acontece? O que acontece
é que, com base nessa afirmativa de Allan Kardec, da fé inabalável, muitas pessoas têm entendido que para ter esse raciocínio, para ter esta fé, ele precisa ter conhecimentos acadêmicos. Mas Allan Kardec diz que o espiritismo é o resultado de uma convicção interior. E diz ainda que, mesmo aqueles de parcos conhecimentos, de poucas idades, podem compreender o espiritismo independente da qualidade de sábios, ou seja, de cientistas, de ter grande cabedal intelectual. Por quê? A compreensão do espiritismo está numa espécie ou numa certa maturidade do senso moral. Senso moral é aquilo que nós todos possuímos, nós como espíritos, e esse senso moral é que nos guia, nos conduz no caminho reto. Lembrando que os espíritos dizem que moral é a regra do bem proceder e completam, isto é, saber diferenciar entre o bem e o mal. Não vamos entrar nesse assunto, mas apenas queremos dizer, como uma reflexão, como um alerta, lembrando que não é por se conhecer medicina, filosofia, teologia, que disciplina acadêmica for, física, matemática, não é pelo fato da pessoa ter vários diplomas de doutores, de mestrados, ou mesmo de várias disciplinas, não é isto que o faz compreender o Espiritismo. Ou, se quiserem mais propriamente, não é isto que faz com que ele compreenda a doutrina espírita. Então, essas pessoas começam, de uma forma geral, a questionar o codificador, questionar Allan Kardec, alegando que ele está equivocado aqui e ali. Muito bem. Claro que qualquer pessoa, e o espiritismo e a doutrina espírita estimula isso, as pessoas a pensarem, a raciocinarem. Qualquer pessoa pode discordar de qualquer pessoa pode discordar de qualquer ciência, de qualquer dado da ciência. Não há problema. Mas discordar não significa que aquilo que é discordante é verdadeiro. Por exemplo, se alguém discorda do espiritismo, não quer dizer que o espiritismo está errado, nem quer dizer que ele está certo, mas apenas que há uma discordância. Então, o que nós aprendemos com tudo isso que, além de estudarmos, vemos, é que nós precisamos estudar a codificação espírita, que está em 5 livros básicos. O Livro dos Espíritos, a parte filosófica, o Livro dos Médiuns, continuação do Livro dos Espíritos e do Livro dos Espíritos e uma parte prática, o Espiritismo prático, quer dizer que esse intercâmbio entre, vamos dizer assim, espíritos encarnados e espíritos desencarnados, ou como alguns dizem, entre os vivos e os chamados mortos, está no Livro dos Médiuns, que mostra como que nós devemos entender esse fenômeno da mediunidade e como devemos agir para promover com segurança este intercâmbio entre os dois planos. Muito bem. Depois vem o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte moral da doutrina. O Evangelho
desenvolve a terceira parte de O Livro dos Espíritos, que é a parte moral. Depois vem o céu e o inferno, penas e gozos futuros, e, por último, a Gênese. Então, se nós quisermos falar à luz do Espiritismo, nós devemos conhecer o assunto que iremos tratar, citado nessas 5 obras básicas. Aí a vantagem, ou de nós estudarmos por assunto, para estudarmos em todas as obras, ou estudarmos de forma conexada o assunto em cada obra. Por exemplo, você vai estudar sobre o perispírito. Então, você estuda sobre o perispírito no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno e na Gênese. Então, nas 5 obras, tem algumas citações, algumas passagens que falam do perispírito. Então, você deveria, ou nós deveríamos, estudar cada parte de cada livro que trata do perispírito, para que nós possamos ter essa visão, não é visão global, mas a visão da doutrina espírita. Quando nós falamos à luz do Livro dos Espíritos, nós estamos falando à luz do Livro dos Espíritos. Quando nós falamos à luz do Livro dos Médiuns, estamos falando à luz do Livro dos Médiuns. Mas para falarmos à luz da doutrina espírita, precisamos conhecer o assunto nas 5 obras básicas. E aí percebemos que muitos estudam um livro de cada vez. Não há nenhum problema. Mas a gente percebe que muitos desses que estudam um livro de cada vez estão propensos a equívocos em relação a princípios e a conceitos revelados pela codificação espírita. Então, se alguém disser para você que Kardec está ultrapassado, que as obras básicas precisam ser modificadas, esteja em alerta. Lembrando que toda ciência é autoexplicativa. Você não explica a matemática com a língua portuguesa, embora a língua portuguesa ou o português serve para você compreender a matemática, mas a língua portuguesa não explica a matemática, somente a matemática se explica. A mesma coisa a língua portuguesa. Somente a língua portuguesa explica a língua portuguesa. A matemática não explica. Então, muitas pessoas têm buscado na ciência, na teologia, na física, física quântica e assim sucessivamente, na filosofia, na medicina, para explicar fenômenos espíritas, para explicar a doutrina espírita. Então, essas pessoas que buscam as ciências acadêmicas para explicar a doutrina espírita estão se esquecendo que, embora o espiritismo toque todas as ciências, mas ele, codificado por Allan Kardec nessas 5 obras básicas, ele é autoexplicativo. É ele, o espiritismo, é a doutrina espírita que avança além daquilo que a ciência não pode explicar. Então, estejamos certos. Explicar a doutrina espírita, só se explica a doutrina espírita com a doutrina espírita. Pode-se, obviamente, fazer, olha, agora eles estão falando da pineal, da hipófise, não importa. A ciência está descobrindo o que o espiritismo, o que a doutrina espírita já dizia, o que o espiritismo vem revelando para nós. Então, a ciência explicar o que o espiritismo revelou não significa que a ciência é maior que o espiritismo. Então, aqueles que estudam, por exemplo, têm visto
a cada momento, vamos dizer assim, a ciência descobrir que André Luiz, em muitas de suas obras, revelou coisas que somente agora a ciência vem revelando. Fé raciocinada é aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Ou melhor, fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Será que eu tenho dificuldade com essa fé raciocinada? Será que você tem dificuldade com essa fé raciocinada? Então, nós precisamos raciocinar para compreender. E aí, se nós compreendemos, nós adquirimos a fé. Lembrando que no livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec diz que o espírito sério é aquele que crê porque compreendeu. E compreendeu porque raciocinou. Então, nós precisamos, ao lermos qualquer parte da codificação espírita, não basta ficar alegre, ficar satisfeito, ficar consolado. Isso é muito bom, mas nós precisamos compreender para que nós possamos fortalecer a nossa fé na doutrina espírita. Fique você com Deus, com Jesus e muita paz a todos.